Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com a nossa querida Paula Moura. Vamos falar sobre um assunto super importante, reprodução assistida, né? Tô vendo aqui a professora entrando. Eu vou já solicitar ela aqui. Vamos ver. Certo. Vamos ver. E deu. Oi, Paula, tudo bom, querida? Olá, tudo Tudo bem? jóia? Boa noite a todos e a todas. Tudo bom, Dani? Desculpa te chamar de Dani, mas não consigo. Não, mas quando a gente tem intimidade, não tem como ser diferente, né? Pois E é, não tem jeito. Gente, é uma alegria muito grande estar com a querida professora Paula Moura. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. A Paula, eu convido ela, acho que desde o tomo 1. E aí não deu certo, era um artigo verdade. até com a Tamis, eu acho que você estava no doutorado, enfim. Pois tomo 2, não deu certo, enfim, no tomo 3, eu tenho a alegria de ter ela participando da obra, da arquitetura, do planejamento sucessório, desse projeto, junto com outro autor, coautor, que é o professor Vitor Almeida, né? Ela o Vitor já participava desse projeto no tomo 1, com um artigo com a professora Luiz Helena Barbosa, me deu muita alegria, e também agora com a Paula, e a gente está fazendo esse espaço aqui hoje com a Paula, apesar de ser um artigo em coautoria, aqui no tomo 3, né? O artigo, vou falar para vocês, que chama é bem grandinho, então a gente encurtou um pouco aqui na live. Vamos lá. Os desafios da reprodução assistida pós-mortem e o alcance do testamento genético, ampliando as formas de disposição do próprio corpo após a morte. Paula, deixa eu te apresentar também. A professora dispensa apresentações, mas ela é doutora e mestre em Direito Civil pela UERJ, né? Nossa querida UERJ, pós-graduada em Advocacia Pública pelo Centro de Estudo, Pesquisa e Ensino de Direito da Universidade do Estado de Janeiro, o CEPED, pós-graduada em Direito de Medicina pelo Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, professora na Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, onde eu me formei, tenho uma alegria, um carinho, sou puciana, advogada, né? E também mestranda agora ainda em Coimbra, não é isso? Uma pós-graduação, uma outra na área do A medicamento. outra É, pós-graduação em Coimbra, que está em andamento, não foi ainda aqui inserido no currículo. Eu acho que muita gente deve estar perguntando, talvez, qual a importância desse tema no planejamento sucessório, Paula. A gente sabe na prática, mas eu acho que é muito importante esse espaço, não é só para quem está aqui nesse momento, outras pessoas entram, muito o meu público entra, às vezes depois, posteriormente, como sabem que eu sempre salvo, então as pessoas entram posteriormente para estarem vendo a live. Eu acho que quando eu te chamei, né, foi até antes da decisão do STJ, a gente já falava nesse tema desde o tomo 1, de como sim. trabalhar, e incrível como, às vezes, né, a jurisprudência, o encaminhamento. Dizer também para as pessoas que aqui né, não temos certezas absolutas, é uma área ainda muito, né, muito ainda árida, né, que falta legislação, aí eu acho que até a gente vai trabalhar também um pouco isso, até onde os princípios trabalham, resoluções do CFM, enfim, eu queria estar trabalhando contigo assim, só para lembrar que o caso do STJ, né, eu acho que como depois a gente vai trabalhar melhor ele, mas eu falo assim, era um planejamento, vê se me fala, que estava todo pronto para 2 filhos, né? Era, nem sei se sabes assim, todos os bastidores, mas era um planejamento que eram os únicos 2 herdeiros,
a pessoa já tinha casado com separação total de bens, então o problema não era nenhuma questão. Tinha um testamenteiro, tinha todo um testamento, era um patrimônio realmente, vamos supor, atípico do padrão, patrimônio realmente muito grande. Quando, né, decorreu a morte da pessoa, e aonde tinha uma reprodução, né, tinha os embriões recentemente colhidos, não era assim, uma coisa que estava há 10 anos. Eu acho que isso levaria-se muito em conta quando começou o litígio entre os filhos e a viúva, vamos por assim, que tinha o direito, que queria inseminar, e os filhos querendo impedir essa situação. Esse caso passou por pareceres dos maiores advogados de sucessões e reprodução assistida. Virou um case em São Paulo. Você sabia desse caso antes mesmo de chegar no STJ. Ele é um paradigma. Eu não sei se você sabe que esse processo é o mesmo que tem um codicilo de 1.200.000 euros num codicilo. É o mesmo. Então, assim, para a gente ter noção, 1.200.000 euros foi considerado valores de pequena monta. Então, para você ver que a expressão do patrimônio era imenso, estava tudo mais ou menos organizado quando ocorreu essa morte dentro dessa situação. E aí, o que era um planejamento para 2 filhos, de repente poderia, se fosse inseminado, ocorrer para 3, 4, 5, ou nenhum, né? Que poderia não vingarem os embriões e assim por diante. Então, eu acho que botando como case, né, toda a possibilidade que poderia decorrer desse caso, vamos falar um pouquinho, né? Primeiro, te agradecer muitíssimo. Eu sei que a sua agenda é super ocupada, mas a gente tem a alegria muito grande de estar te recebendo nesse momento aqui no Em Pauta, que eu estou voltando a ter essas lives, a vida também, né, corre tanto de uma forma ou de outra que a gente acaba botando outros projetos na frente, mas eu estou retornando, até porque eu fiz pouquíssimas lives com os autores do tomo 3, né? Então, te agradecer a sua disponibilidade e, mais uma vez, por ter aceitado entrar nesse projeto, que é o Arquitetura, e fico muito feliz de você participar dele junto com o Vitor. Tá? Então, primeiro, meu muito obrigado e seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Assim, para mim é um prazer, uma grande honra estar dessa obra, né? Dentro dessa obra, vamos dizer assim, né? O tomo 3. Eu lembro realmente dos seus convites e a tristeza que eu tinha de não conseguir atendê-los, né, na época, mas que o tema, veja que era um tema já tão assim importante, né? Um tema que urge uma regulamentação e um maior aprofundamento, que ele chegou a ser objeto de discussão, né, recentemente pelo STJ, o que demonstra a necessidade de um estudo mais aprofundado envolvendo reprodução humana assistida e planejamento sucessório, né? Porque, de certa forma, e a sua preocupação, sempre com um olhar muito antenado, né, na perspectiva da leitura de um planejamento sucessório, não só nos aspectos patrimoniais, mas também existenciais, e, quiçá, de questões que envolvem uma duplicidade, vamos dizer, tanto na perspectiva de impactos existenciais, quanto também patrimoniais, quando a gente entra na seara da temática que envolve a reprodução humana assistida, o material genético, né, seja gametas, né, o óvulo, o esperma ou o próprio embrião já formado, né? Então, para mim, assim, foi um prazer. Já palpitava, né, escrever sobre isso, porque o tema da reprodução é um tema que me é caro e a gente vê o leque de assuntos, né, regulados até pelo Código Civil, que podem ser objeto de apreciação quando a gente fala da reprodução, né? Então, a gente vai tratar tanto de questões envolvendo não só no aspecto constitucional, claro que a gente sempre parte da leitura da Constituição, mas também
na análise do Código Civil, do que fala nos direitos da personalidade, a parte que trata de negócios jurídicos, filiação, sucessão, enfim. É uma necessidade de conciliar aqui vários institutos jurídicos para melhor trazer uma análise dos efeitos que isso pode repercutir, né, nas relações, né, sociais. E o convite, então, para mim, foi muito, muito, muito caro. E fico feliz, não consegui escrever com a Tamis, mas escrevi com o Vitor, que também é um amigo muito querido, né? Todos nós somos da mesma escola, né? E o Vitor também gosta muito dessa temática da reprodução. E aí, paralelamente a isso, a gente teve no ano passado, né, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina regulando a reprodução. Que vejam que é um tema que a gente não tem uma lei que vai regular especificamente, mas a gente tem resolução do Conselho Federal de Medicina que, a despeito de ser uma norma de cunho deontológico, né, e que acaba tratando de searas que estão adstrita à questão jurídica, né, ela está dentro do nosso sistema jurídico, né? Ela tem aí, o Conselho Federal de Medicina tem o poder regulamentar, né? Ele pode regular através de resoluções e também o faz para orientar os próprios médicos, os próprios profissionais, as clínicas que lidam, né, com reprodução. Então, é importante que tenha realmente uma norma que oriente, mas ela tem que ser sempre lida à luz do nosso ordenamento, né, à luz da Constituição, principalmente quando ela traz limitações à autonomia reprodutiva, ao planejamento familiar, né, e trata de questões que vão estabelecer a necessidade até de certos negócios jurídicos para a efetivação do processo da reprodução. Então, Paula, assim, já só te fazendo uma sim, provocação, né, que você falou exatamente do silêncio legislativo e também da questão, né, da próprio poder realmente das resoluções do CFM, né, e aí, tratando de uma matéria tão tecnológica, tão moderna, e aí eu te faço uma provocação, né? Até onde realmente é importante ter legislações ou o mínimo que precisa para também não ter um engessamento legislativo, porque a gente sabe que o nosso Código Civil é muito infeliz nessa questão, né? Então, aí é só tua opinião, né? Como sim. doutrinadora, nem ficação à mercê de um código deontológico, mas um mínimo, se uma legislação mais principiológica, né? Porque eu fico muito preocupada também da gente fazer né? A gente vê aí a questão, por exemplo, da internet, né? Do Marco Civil, da legislação geral de dados. Então, assim, como que tem algumas áreas que é muito complexo também estar legislando, mas também a gente precisa dar uns nortes, né? Então, dentro disso, queria um pouquinho a tua opinião, só te provocando aqui um pouquinho já para as pessoas Sim. tirem todo o seu Não, conhecimento e a tua opinião. não, eu compartilho contigo, assim, dessa uma certa inquietude que eu tenho também, se sempre a lei vai ser a melhor saída para regular determinadas situações jurídicas que estão em constante mutação. A gente não tem dúvida de que, no que diz respeito à medicina, a gente tem vários avanços biotecnológicos, a gente tem um acelerar aí de novas tecnologias, da influência da inteligência artificial também na área da saúde, né? Isso trazendo vários impactos. E que se realmente uma lei que, de certa forma, ela vai estar regulando algo daquilo que ela, naquele momento, traçou como uma realidade, né? Para questões que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. E esse realmente sempre foi um tema, um dilema meu, porque tem várias matérias na seara das relações existenciais, não só dentro da reprodução humana assistida, mas se a gente for falar também sobre pesquisa clínica, se a gente for falar também sobre outras questões que vão relacionar aí, principalmente com essa interface com a medicina, com outras ciências, né, desses avanços que a gente vê de forma constante, se realmente ela traria mais um engessamento do que uma solução, né? E é claro que existem algumas
alguns pontos, Dani, que eu acho que são importantes uma lei regular, que traz realmente uma certa insegurança jurídica. E, por exemplo, quando ela vai tratar de filiação, quando ela vai tratar de sucessão, eu acho que são pontos que precisam ter o mínimo de regulação legislativa, até para evitar também a facilidade de alteração dessas normas deontológicas que vão regular a temática da reprodução. Se você for analisar, a gente tem até hoje, em termos de evolução de resolução do CFM sobre a reprodução humana assistida, foram 7 resoluções, né? A primeira resolução foi em 1992. E depois de 18 anos veio uma nova resolução. E a resolução do CFM, ela não vai passar por um processo legislativo. É claro que um processo legislativo é muito mais demorado para chegar a uma solução. Mas o mínimo de pontos, eu acho que a segurança jurídica que a legislação traria, né? Se a gente for fazer uma ponderação, né? Até porque a normativa deontológica, a não observância dessas normas vai gerar o quê? Uma responsabilidade ético-disciplinar, que vai ser aplicada uma sanção pelo Conselho Federal de Medicina, né? E está fora do âmbito jurídico, vamos dizer assim, para eventuais questões por responsabilidade civil, implicações em relação à filiação, eventualmente, né, sucessão, até a questão criminal que pode estar envolvida, isso é uma norma deontológica não poderá tratar. Então, eu, assim, resumindo, o que eu entendo? Que a gente realmente não pode ter certos assuntos engessados na lei, mas alguns pontos básicos, basilares, a gente precisa ter uma orientação legislativa para não ter certas inseguranças jurídicas e aí acaba havendo uma judicialização, né? Então, acaba que o judiciário é que tem agido de forma muito ativa diante das controvérsias que existem hoje, até sobre os limites que a resolução do CFM traz hoje para fins de procriação. Então, por exemplo, limite etário para planejamento familiar, né? Da idade de 50 anos, quantidade de embriões que pode implantar, necessidade de autorização judicial para o descarte de um embrião. Então, são questões que acabam sendo levadas para o judiciário, né? A última resolução do Conselho Federal de Medicina, agora de 2021, por exemplo, trouxe um ponto que o judiciário já começou a tratar e ela alterou, no sentido de que uma irmã pode doar óvulo para uma outra irmã, né? Porque a gente tem o problema das dificuldades de doação de óvulo, né? E aí, medidas judiciais começaram a ser propostas para que isso fosse viável, até porque a gente tem a questão do anonimato na doação, né? E aí, algumas decisões começaram nesse sentido e a resolução agora ampliou até, né, o 4º grau essa possibilidade de doação. Então, isso demonstra aí uma certa intervenção, né, judicial para regular essas situações que ainda são objeto de discussão. Tá, eu não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, super claro. Precisa, sim, uma legislação mínima, não tão intervencionistas, para poder estar acompanhando a evolução toda tecnológica, mas alguns pilares são necessários, né? E além de toda a parte de princípios, até porque nós somos uma escola de princípios, mas nem todo mundo tem essa interpretação, e aí a gente precisa, às vezes, um mínimo de, como você falou, de uma segurança jurídica. E já te questionando aqui... E já existem, assim, Dani, agora tem 2 pontos também. Já existem vários projetos de lei, tá? Tramitando a regulação de reprodução assistida, né? Inclusive desde lá de projetos antigos de... Deixa eu ver o ano, basicamente, aqui. Eu não estou me recordando o ano especificamente dos projetos de lei, mas 99, eu acho que foi um dos primeiros que trataram. Alguns, inclusive, já estão até, vamos dizer assim, defasados, né? Em termos do que trata. E a preocupação também de ser uma lei que restrinja direitos. E aí você vai ter outro problema futuro de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque você pode ter uma lei aí restritiva. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma amplitude, inclusive, das resoluções do CFM, permitindo que essa técnica seja utilizada não só em casos de infertilidade, né, mas para realizar vários projetos. Não é só uma questão de saúde, mas casais homoafetivos, né, uma família monoparental. Então, é propiciar, né,
para que todos possam, através dos seus projetos Planejamento familiar, né? Individual, possa Aí, concretizá-lo, né? Então, aproveitando também esse link que você deu dessa questão desse, eu entendi, das resoluções do CFM estarem se desenvolvendo muito em funções de judicializações, que você falou, né? Quer dizer, é aquela coisa que não adianta querer se esconder. Bate lá no jurídico, né? No judiciário, as demandas da sociedade, né? Como diz, sim. a gente o direito sempre corre atrás da sociedade. Independente de eu concordar ou não com as coisas, os fatos acontecem e aí a gente tem que dar um mínimo de uma tutela para essas situações. Mas, por exemplo, só porque como eu fiz uma live esses dias de mediação com a Mediare, você tem visto, porque você falou muito da questão até assim, do que tem sido regulado um pouco em função da judicialização. Você tem visto, ou pode não ter visto, mas você acha uma boa seara nessas questões, a questão da mediação, por exemplo, ou você acha que não? Acaba realmente sendo judicializado e os interesses não dão para se harmonizar nesse sentido? O que você acha aí? Só em questão, porque hoje a gente vive buscando outros meios do que evitar a judicialização, né? Mas tem alguns momentos que só com a judicialização a gente caminha, né? E, de certa forma, foi um pouco eu isso que as assim, próprias... sim. Sim, o que eu vejo, assim? Eu vejo que cada vez a gente puder fugir do judiciário é melhor, particularmente, né? E vejo isso por duas questões. Primeiro, porque eu acho que o judiciário não é o juiz, o desembargador, o ministro, que é a melhor pessoa para resolver questões no âmbito familiar, que é o que aqui a gente tem como um ponto central, né? Então, quanto menos você delegar isso a terceiros, no sentido de que ele que vai ter que decidir sobre o seu planejamento, né? Eu acho melhor. Segundo, pela dificuldade e amorosidade do judiciário, né? Então, eu acho que a judicialização tem que ser evitada. E quando você tem uma mediação, é a melhor forma, na minha visão também, de tentar resolver os conflitos que podem surgir, né? E esses conflitos são vários, principalmente em relação a essa questão de embrião, né, às vezes descarte em caso de divórcio, né, o problema também dos embriões congelados, né, a questão da reprodução pós-mortem ainda é mais sensível por conta de você ter o conhecimento ou não da real vontade do falecido em relação à disposição do seu material genético, né? Quando em vida, né, as partes ainda conseguem se manifestar, mas o ponto que a gente precisa que tenha aí, de certa forma, uma mediação, porque tem interesses que vão se conflitar. Porque uma coisa é você armazenar um embrião, outra coisa é você armazenar, né, criopreservar uma gameta, o óvulo ou o esperma. Porque em relação ao meu óvulo, eu tenho um poder de decisão muito maior. Quando envolve material genético de outrem num embrião, em algumas situações, você tem um conflito maior, porque a partir do momento que você determina o descarte, você pode estar fechando as portas para uma procriação, para um planejamento, para um projeto parental de uma pessoa, né? E isso em relação tanto quando em vida, porque você tem situações em que a mulher depois não vai conseguir um óvulo próprio, por exemplo, para uma procriação, como após a morte também, né? Então, esses pontos tocam muito no destino e nos seus planejamentos, não só no que diz respeito à disposição de partes do seu próprio corpo, como também em relação aos impactos que isso vai gerar na questão da filiação e até quiçá também na questão sucessória. Por isso a importância do planejamento. Então, quando você tem uma pessoa para mediar e tentar conciliar esses interesses que em algum momento que alguns momentos podem colidir, eu acho que é fundamental, porque senão o judiciário vai ter que lidar com as provas e com o que ele interpreta, né, do que seria, em termos de conflitos aqui, de ambos merecedores de tutela, né, porque há de convir que a gente tem aqui interesses que são merecedores de tutela de ambos os lados. Então, para qual a gente vai pender aí a balança, né, literalmente falando, em fins de salvaguardar o direito de um e não o de outro, né? Então, por isso que a gente pensa no planejamento sucessório, né? Que é justamente para você evitar que essa decisão seja
feita por terceiro, judicializada. né? Não, Para e judicializar. como você falou muito bem, essa questão que, independente da competência, né, de juízes, desembargadores e ministros, eu também Sim, reconheço que não são as melhores pessoas para estarem tendo a sensibilidade de estarem julgando, independente da competência deles. Como eu também acho sim, que você tem um patrimônio, se você não quer que essas pessoas sejam os administradores do seu patrimônio, se organize antes, né? Então, mais uma vez, sim, mostrando como é importante. E dentro disso, né, tudo começou um pouco sobre essa questão do testamento genético, material, né, trazer essas controvérsias aí no sentido desse material. E aí queria que você também falasse, depois a gente fala da decisão aí pós-mortem e tal, mas sim. dessa complexidade toda aí. Sim, porque esse é um ponto importante, primeiro porque a gente Pode precisa ser que tenha gente compreender aqui que nunca ouviu falar em que é testamento que é genético, o testamento então. genético. Vou fazer É, uma é. abordagem, assim, como é que a gente poderia interpretar essa questão. Porque quando a gente pensa em testamento, a gente está falando de um negócio jurídico, né, unilateral, né? Você manifesta a sua vontade, cujos efeitos só serão produzidos após a morte, né? E é uma forma de você manifestar a sua vontade de forma a Só garantir que aquilo. um preâmbulo. É só porque às vezes as pessoas têm testamento vital e é um nome Ah, sim, vou fazer essa diferença. totalmente Sim, atípico para o testamento vital, já que, né, sim, para serem medidas sim, antes. Então, só dar uma contextualizada aí, para fazer essa por isso que eu pedi. diferenciação. Sim, não, vou fazer essa contextualização. Então, quando a gente pensa nesse testamento, né, que o Código Civil tanto regula e traz vários requisitos, né, e aspectos formais para a validade desse instrumento, desse testamento, a gente sabe que ele pode ter como objeto tanto questões patrimoniais, ou seja, o que eu quero fazer em relação ao meu patrimônio, como também existenciais não patrimoniais por expressa disposição do próprio Código Civil. Ou seja, eu posso regular num testamento algo não relacionado a patrimônio, ao aspecto não patrimonial. E é aí que entra a possibilidade da gente falar de um testamento genético. E aí a gente está pensando em relação a previsões dentro do testamento sobre o material genético, sobre a disposição de partes do seu corpo que tem toda essa característica genética. Isso é um ponto. Outro ponto é o que a gente fala hoje, né, de forma mais usual, que são os testamentos vitais, que são considerados uma espécie de diretiva antecipada de vontade. Essa expressão testamento vital, né, ela é até um pouco criticada, a ideia de testamento, porque ela se difere do testamento propriamente dito, Instituto do Direito que a gente está aqui estudando, né? Porque ela, na verdade, está trazendo uma disposição sobre a autonomia da pessoa em relação aos seus cuidados de saúde, a disposição, né, do seu próprio corpo, cujos efeitos serão em própria vida, né? Quando ela não tiver a condição de manifestar a sua vontade, aquilo que ela expressou num testamento vital, né? Uma expressão em inglês, living will, que vai poder ser utilizado para quando ela estiver, vamos supor, num estado vegetativo, ou estiver em coma, ou no CTI, o que vai ser feito em relação aos cuidados de saúde dela, de quais procedimentos serão adotados. E aí a gente tem o que a gente chama de testamento vital, que também é chamado, em algumas situações, como testamento biológico, né? E aí isso se diferencia do que a gente está abordando aqui no tombo 3 da arquitetura do planejamento sucessório, porque aqui a gente está falando de testamento genético, utilizando como instrumento jurídico o próprio testamento, como uma das formas da pessoa deixar previamente manifestado o que ela quer fazer com o seu material genético. Ou seja, o que eu quero fazer com o meu embrião que está lá, criopreservado, quando eu me submeti a uma técnica de reprodução humana assistida? O que eu quero fazer com o meu óvulo? O que eu quero fazer com o meu esperma? Ora, eu quero que ele seja utilizado ou não. Ele pode ser implantado ou não pode ser implantado. Ou pode ser implantado em um determinado período. Isso é a sua disposição que você está se manifestando em vida do seu material genético para pós-morte. Ou seja, é claramente aqui um instrumento que você pode utilizar para exercício da sua autonomia prospectiva, né? Então, você está aqui se valendo do testamento genético. Essa expressão genético não é para criar uma nova modalidade de testamento. Na verdade,
é o testamento, né, o que a gente conhece nas modalidades previstas, né, a forma que for utilizada, público, particular, enfim, mas é um instrumento para tratar também desta temática, que é algo que o próprio Código Civil abarca como possível, já que se trata aqui de autonomia de disposição corporal, ou seja, algo não patrimonial, apesar de ter reflexos patrimoniais. Por quê? Porque quando você estabelece a possibilidade de uma reprodução pós-mortem, ou seja, que o embrião seja implantado, seja no cônjuge sobrevivente, seja numa barriga de aluguel, entre aspas, né, através de um útero de substituição, não importa o meio, mas ali vai nascer uma vida que tem um laço, né, uma filiação, né, com você, e ali vai ser reconhecido isso, né? E vai ter, então, não só direito à filiação, como também a questão sucessória que vai repercutir aí no que diz respeito à herança do patrimônio. Então, vejam que a gente tem aqui não é uma nova modalidade de testamento, é simplesmente isso. pensar no conteúdo do testamento. Acho que é importante isso que você tratou para diferenciar. Não, e até porque, por exemplo, as pessoas às vezes entram num cartório, né? Tá lá, testamento vital, ou medidas antecipativas de vontade, enfim. Então, é importante esclarecer, seria próprio testamento, né? E como dispor disso. E é como você falou, né? Vamos supor, tem várias circunstâncias. Às vezes a pessoa não teve em vida, mas deixou o embrião, quer ter herdeiros, quer que, né, às vezes, a árvore continue, né, construir um patrimônio. Sim. E então, assim, tudo isso. E cada vez mais, Paula, eu também acho que as pessoas precisam ter consciência de como isso está acessível, né? Paula, eu vejo assim, eu tenho filha de 34 anos, e como é na geração dela, quem ainda não casou, não está com namorados, a possibilidade muito clara, lendo, sabendo, umas já fazendo, e falam que não é para a primeira gestação, mas às vezes exatamente para uma segunda gestação, que às vezes o óvulo poderia já não estar tão mais maduro ou saudável, então já é uma prevenção, né? Então, mostrando como a medicina, e isso, lógico, ainda não estou dizendo que é barato nem nada, mas é mais, tá mais naturalizado, assim, tá mais acessível. Eu vejo pessoas que nem estão em problemas mas já estão prevendo essa concepção mesmo de prevenção. Aí, lógico, a informação dos ginecologistas, até porque é um fator normal decorrente das transformações socioeconômicas, da inserção dessa mulher no mercado de trabalho, que primeiro ela quer ter uma atividade profissional, uma satisfação, não é só remuneratória, mas satisfação profissional, para depois pensar em família. Então, houve uma alteração da ordem. Eu casei aos 16 e fui mãe aos 20, né? Aos 22, eu tive meu segundo filho, eu cheguei com a ginecologista e disse que eu queria, né, fazer, ligar as trompas e tal, laqueadura. Ela, tá louca, Daniela, você tem 22 anos, como que disse até, não, mas não, meu marido é bem mais velho. Ela, tipo, acorda, você pode divorciar, você pode querer constituir família. Ela não falou assim, não, você é muito nova, não pode, tal, não sei o quê. E eu acabei que não fiz, o meu ex-marido fez logo, porque ele não queria mais ter filho de jeito nenhum. E aí ele fez a cirurgia. E você sabe que eu, como fui mãe muito nova, quando eu mudei para o Rio, eu tinha uns 33 anos. Me deu uma vontade de ser. Eu andava no calçadão, né? Via cheio de criancinhas, nenéns. Me deu uma vontade de ser mãe naquela idade. Olha, realmente é porque assim, eu não estava namorando, não mas eu tive
aquele parece relógio biológico, não sei. E eu queria ser mãe numa outra idade, de uma outra forma. Eu já tinha meus 2 filhos, já era mãe, já estava, mas eu queria ser uma mãe madura, uma mãe. E é muito o que você vê, né? A mocidade, assim, essa nova geração aí, sendo mãe depois dos 30, e que traz não é aproveitamento, mas uma curte, parece, é uma outra maturidade. Você aos 20, Sim. eu, mãe, amei, escolhi, né, meus filhos. A minha filha chama Vitória, em função que eu tive 3 abortos naturais antes e fiz tratamento para engravidar. Na época era o Bam 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 do Brasil, que fez o doutor Nakamura, que fez o neném, primeiro neném de proveta. Então, assim, minha filha foi uma luta depois de perdas e tal, mas eu vejo isso tudo muito mais no cotidiano, assim, lógico, não é assunto de mesa de bar, mas bem mais possível, acessível Possível, é. Do que era antes, né? E aí traz toda essa Sim, realidade, né, desses fatores, dessas transformações, sempre lembrando, gente, que o planejamento sucessório é isso. É em virtude das transformações socioeconômicas que ocorreram na sociedade, né, abalando os 2 pilares do direito sucessório, que é família e propriedade, que era chamado propriedade, que a gente considera patrimônio hoje, e essas transformações, uma delas é essa mudança do papel da mulher, da inserção no mercado de trabalho, essa realização como mulher profissional e depois pensar nesse momento maternidade. E muito decorre, né? Enfim. E aí era só te provocando. E aí, quais esses instrumentos, Paulo, além desse testamento, que a gente possa estar utilizando nessas possibilidades aí? então, Dani, esse que você colocou é uma questão muito importante, porque as técnicas de reprodução humana assistida, eu vejo que elas estão descortinando aí as limitações na seara reprodutiva, né? Ela propicia um planejamento familiar tardio, ela propicia um maior exercício na sua liberdade de constituir família, no formato que você assim compreende, né? E acaba que ela traz, apesar de todos esses avanços e uma maior garantia do exercício desse direito, né, que está amparado, inclusive, na própria Constituição, e hoje, como você bem falou, é um tema mais conhecido, é um tema mais possível, né? E até mesmo quando a gente vai falar sobre o acesso às técnicas de reprodução humana assistida como um direito a ser objeto de discussão para fins de pleitos judiciais, para custeio dessas técnicas pelo Estado, porque ainda não é uma técnica barata, né, de acessibilidade a todos. Não são todos os hospitais do SUS que vão fornecer e permitir esse acesso. Então, existem algumas demandas judiciais, né? E aí, mais uma vez, a gente toca na questão da judicialização, né? Para o Estado custear ou até que saia os planos de saúde, né? Em algumas situações também. Então, quando a gente se depara com essa possibilidade que as técnicas nos trazem, a gente vê também um outro aspecto que você aqui coloca em relação aos instrumentos jurídicos. E aí, a falta de uma lei específica gera, às vezes, algumas dúvidas, né, sobre os caminhos que podem ser utilizados para garantir a expressão e a efetividade dessa sua vontade, né? Seja em vida, seja pós-mortem. E, por exemplo, quando a gente fala sobre o consentimento a participar de um processo desse de reprodução, se a gente for olhar à luz do Código Civil, a gente tem a liberdade de forma, né? O negócio jurídico, ele é amplo. Ele não abarca só as questões patrimoniais. Os negócios jurídicos não se limitam aos contratos, né? O negócio jurídico, ele é um instrumento amplo. E as resoluções do Conselho Federal de Medicina, inclusive a última resolução, ela vai tratar muito sobre a necessidade de um termo de consentimento livre e esclarecido, feito de forma escrita, né?
Ou seja, é necessário que você consinta. E aí as clínicas geralmente têm o quê? Uns formulários padronizados para você consentir ali em relação à submissão a essa técnica de reprodução, né? Então, os pacientes que são submetidos à RA, que é, né, a abreviação que a gente falaria, eles vão ter ali o conhecimento através desse termo de consentimento de RA, todos os gente, benefícios e riscos. Reprodução assistida. assistida. É. E aí, dentro da reprodução assistida, você tem lá o termo de consentimento livre esclarecido, que vai ter lá constando tudo sobre as técnicas, né? Sobre os riscos, sobre os benefícios, aspectos mais médicos, científicos, vamos dizer assim, né? Desse recurso que é utilizado, desse procedimento. E, ao mesmo tempo, vai trazer questões que repercutem na seara jurídica quando ele vai falar de quem, em caso de divórcio, o que acontecer, o que você vai fazer com o material genético, seja o embrião, seja o esperma, seja o óvulo, em caso de incapacidade e em caso de morte. E aí acaba que esses instrumentos são utilizados como uma forma de manifestação de vontade que vai ser usado para essas situações que envolvem depois, futuramente, conflitos, que foi o que aconteceu no caso do julgamento do STJ, né? A gente tem um provimento, né, o provimento do CFM, do Conselho Nacional de Justiça, que trata, por exemplo, né, o provimento 63 de 2017, que vai tratar, por exemplo, dos registros civis de pessoas naturais e vai abarcar as hipóteses dos filhos que são frutos de reprodução. E ali você tem os instrumentos, os documentos, vamos dizer assim, necessários para que seja feito lá o registro. E aí é como se você estivesse mostrando, olha, para que você realize isso, você tem que ter determinados instrumentos, ou seja, você tem que estar documentado, você tem que ter algo escrito. Mas será que essa é a forma determinada como a única para você manifestar essa sua vontade? É que está o ponto. O termo de consentimento livre esclarecido, se a gente for pensar no enquadramento jurídico dele, né, como mais um instrumento de manifestação de vontade, né, do paciente, eu, pelo menos, considero que é uma autorização, que é um negócio jurídico unilateral, não é um contrato, né? Então, você poderia revogar em qualquer momento, você poderia mudar de ideia, né? Ele não tem um conteúdo patrimonial. E aí você tem o quê? Uma resolução do Conselho Federal de Medicina tratando dos instrumentos jurídicos, né? E você tem toda a repercussão que essa vontade sua manifestada através desse instrumento vai produzir nos aspectos jurídicos. Aí é que tá. As clínicas de reprodução, os médicos, o papel dele não é orientar em relação aos efeitos jurídicos. Por isso a importância de você ter um acompanhamento de um advogado, né, de uma orientação preventiva para te orientar. Porque isso faz parte do seu planejamento familiar, faz parte também, vai impactar no seu planejamento sucessório. Então, você precisa de ter um esclarecimento. Isso você não vai obter numa clínica. A clínica está preocupada, na verdade, com o procedimento em si, com o ato médico em si ali envolvido, né? Mas as consequências jurídicas dele, você precisa de uma assessoria jurídica para saber até onde ali vai poder você manifestar a sua vontade, o que isso pode repercutir, né? E isso é o que falta, eu sinto, sabe? Uma certa orientação. Então, hoje todo mundo fala de reprodução, de certa forma. Existe a possibilidade de você criopreservar. Inclusive, se você for parar para pensar, a gente teve recentemente um caso divulgado, né? Que foi do embrião que foi congelado por 27 anos. E depois ele foi implantado. Teve até uma... Foi saudável, da EMA e da Moli. Oi? Ainda era saudável. Não, o embrião ele estava criopreservado durante uns 27 anos. E aí os pais, né, pegaram esse embrião é um esquema de, como é que a gente chama? É como se eles ficam tipo um banco de embrião, né? Assim como tem banco de sêmen, banco de óvulo. E aí eles pegaram esse embrião e implantaram depois de 27 anos de congelamento. Vejam, a idade da mãe era quase a idade do embrião, né? Teve essa observação que foi feita na reportagem. Foi o caso da Emma e da Molly Gibson, se não me falha a memória.
Isso foi em 2017, acho que 2020 depois teve um outro, porque foram dois, né? Eram dois embriões e depois primeiro implantou um, depois o outro. E vejam que o tempo que isso pode ficar armazenado é imenso, né? E o que isso pode impactar aí nos reflexos desse planejamento. Isso até, se a gente for pensar na questão patrimonial, de petição de herança, né? Enfim, que é um outro tema para uma outra live, mas isso demonstra que a gente tem várias formas, né? E assim, o que eu vejo em termos de possibilidade aqui? De instrumentos jurídicos mesmo. Acho que a gente pode ter consentimento, o termo de consentimento pode ser utilizado como uma forma de manifestação de vontade. A gente tem o testamento genético, né, que a gente usa essa expressão, testamento genético. A gente pode ter outros meios, mas essa manifestação, Dani, tem que ser uma manifestação expressa e que não haja dúvida em relação à vontade quanto ao destino desse material. Porque não é só a questão da implantação. Você pode também submeter à pesquisa, você pode doar. Então, existe mais de uma possibilidade de destino que você queira dar ao seu material genético, né? E a gente sabe que o material genético pode ser utilizado em várias coisas, né? Não só para fins de procriação, mas muitos estudos também, tratamentos de doenças, enfim, pesquisas, né? Pode ser objeto de utilização. Então, esse é um ponto importante de quais seriam esses instrumentos jurídicos. Como a gente não tem uma forma pré-determinada em lei, a gente parte do pressuposto, né, e assim interpreta de uma forma sistemática que é livre a forma. Só que essa manifestação tem que ser expressa. Porque se ela não é expressa, você abre um debate para uma discussão, né, judicial, vamos dizer assim, e com base nas provas existentes, né, para tentar averiguar qual era a vontade da pessoa, se ela viva estiver, é mais fácil se manifestar, mas quando morta, de qual era a vontade do falecido para fins de destino do seu material genético, né? Então, isso é um ponto importante para ser tratado, e aí a gente tem os instrumentos viáveis que o nosso Código Civil, inclusive, nos traz aí os pressupostos básicos de validade, inclusive, dos negócios jurídicos. Tá, você tocou aí em alguns pontos bem importantes aí que eu queria só estar destacando. Primeiro, até a própria falta de conhecimento da sociedade, que você fica numa vulnerabilidade de chegar nessas clínicas sem nem saber todo o potencial que você pode estar tendo autonomia e de estar determinando. Então, primeiro, lives como essa é importante pela compartilhamento de conhecimento, né? Então, primeiro, saber que as pessoas, às vezes, muitas vezes, temem a figura do advogado, achando que o advogado é muito associado a litígios, a brigas, e não como uma prevenção de problemas, né? Então, chamando atenção para este ponto. Outro ponto é essa questão dessa autonomia, né? Quer dizer, você acaba tendo, por não ter uma legislação, por isso você pode ter até um leque, uma opção aí dos instrumentos jurídicos, mas deixando bem claro da necessidade de ser expressa, né? E aí a gente já também vai indo também um pouco para a questão da famosa decisão aí do STJ, né, do relator, acho que foi o Salomão, né? Que foi dessa decisão. Mas tinha um outro ponto também que me chamou a atenção que você falou agora, assim, dentro dessa sua fala, mas eu acho que essa importância do esclarecimento, de saber toda a potencialidade que podemos ter e a necessidade, acho que, de, no mínimo, uma consulta com um especialista para podermos termos toda essa previsão, já que a gente tem efeitos, aí você jogou só por alto, e nem é matéria, que só isso dá uma outra live, dos efeitos, né? Até quando? Porque você me chamou a atenção, 27 anos, eu acharia, foi a minha pergunta, que eu acho que você não chegou a ouvir, ainda era saudável para implantar isso, né? Quer dizer, olha lá, então, que segurança jurídica se você pode, de repente, ter né, uma nova divisão patrimonial, como é que fica isso aí? Então, a gente sabe que tem
questões de prazo. Até a Heloísa trabalha muito, eu acho que efeitos existenciais é imprescritível, e aí a questão Uhum. patrimonial para Uhum. outra. Ah, lembrei qual era o outro assunto. Lembrando, gente, que quando ela fala da questão do testamento genético, isso só é possível em função, depois do Código 2002, da possibilidade do testamento tratar também de conteúdo não só patrimonial. Isso foi uma alteração de ADES, uma aluna. Ah, mas pode? Pode. Então, outra coisa, outro termo que você falou aí é a própria incapacidade, né? De você se não deixa expresso. A gente tem tantas doenças hoje em dia, tantas circunstâncias, acidentes. Então, não é só porque você é nova e acha que você está, né? Ah, eu sou nova, testamento é só para pessoa mais velha. Não. A gente precisa se organizar, pensar. Eu estava falando, os meus filhos, eles precisam fazer testamento, porque o patrimônio que eles têm hoje é oriundo do patrimônio paterno deles, que faleceu aí na pandemia, e eu sou a única herdeira, eles não têm filhos, eu sou a herdeira necessária deles, eu acho um absurdo eu ser herdeira deles, até porque, então, assim, vamos fazer testamento, né? Cada um faz o seu testamento para dispor da sua liberdade. Então, assim, testamento eu acho que cada vez mais, e aí também trazendo essa questão do planejamento sucessório, eu critico muito, Paula, a questão da legítima, a necessidade. Você sabe que a minha tese foi a primeira nessa área aí, ter um livro sobre o tema, uma tese desenvolvida academicamente, uma pesquisa que eu fui, doutorado sanduíche, para fora, para ouvir o que as pessoas estão falando, outros, né, as pessoas que eu falo assim, outros países, outras legislações, para trazer isso. Então, assim, independente de eu criticar a legítima, eu falo para a gente exercer a nossa autonomia. E a autonomia é um ponto que você e o Vitor tratam também, né? No último item da autonomia reprodutiva e o alcance dos testamentos genéticos, quer dizer, essa importância da autonomia. E aí também desconstruindo um pouco de achar que testamento é só para pessoas mais velhas. Eu estou até dando um caso pessoal aí dos meus filhos, são gente novos, mas que é importante eles terem isso. Não é só não, é tributo, gente, é imposto. Se eles já põem dentro disponível, já vai para quem é de direito deles, né? No caso que eu acho que o patrimônio é deles. Então, eu não teria nem que quitar. Então, por exemplo, por mais que eu, né, evitar essa tributação de eu voltar para o patrimônio, para a família deles. Então, é muito importante a gente exercer. Eu acho que toda a tua fala foi muito nisso também, né? A viabilização, a vontade determinada, clara, são das pessoas utilizarem mais isso que a lei. Então, eu digo que, em vez de ficar só criticando a legítima, porque a legítima tá errada, precisa revisitar, precisa rever, precisa. Mas vamos exercer a nossa autonomia. A gente já tem aí uma sucessão testamentária, 50% disponível, e a gente pouco utiliza. E você falando, acho que deixando bem claro a importância de deixar a sua vontade expressa. Então, é muito ligada a essa temática, né? E aí, a gente já está quase que no final, mas não tem como falar da decisão aí no caso do STJ. Passou super rápido, que eu nem vi que a gente já está quase a 1 hora aqui conversando, e eu não quero estar te prendendo muito, mas queria que você comentasse um pouco sobre essa jurisprudência tão estava sendo aguardada, esperada, enfim. Sim, sim. Eu até confesso, Dani, que eu não tive muito conhecimento de todos os bastidores, assim, né? Eu li a decisão, tive a oportunidade de conversar com a Silvia, né, que você também conhece, né? Advogada paulista, E ela me falou um pouquinho também, né, no nosso grupo, a gente tem o nosso grupo das civilistas, né? A gente falou um pouquinho sobre essa decisão, estávamos ansiosos esperando. Mas essa decisão do STJ, que para quem, né, não sei se chegou agora e tal, também é o RESP 1918421, originário de São Paulo.
ela trouxe um marco aqui, eu acho que descortinou, de certa forma, dois 19, pontos importantes. fala um pouquinho. 421. Tá. É o RESP São de São Paulo, Paulo. né? São Paulo, isso. Foi É. em relação a uma decisão da nona Câmara, se não me falha a memória, de São Paulo. Nona Câmara de Direito Privado, né? E o que teve aqui de ponto importante que descortinou, de certa forma, a decisão do STJ e chamou a atenção para o tema que a gente está debatendo hoje, né? Que foi objeto desse nosso tratamento aqui na perspectiva de um planejamento sucessório dentro de uma importância do material genético, né? Primeiro, a importância de você tratar sobre a forma de manifestação de vontade no que diz respeito à disposição de material genético, que, de certa forma, faz parte, né, da disposição do corpo, né? A decisão do STJ mostra aqui a fragilidade também regulatória dessa matéria, tá? Por quê? O que a gente teve aqui como ponto central nesse julgado? A gente teve uma medida judicial que foi proposta pelos filhos do falecido, né? Em virtude da existência de um embrião que poderia ser implantado pela viúva, que não era mãe, né, dos filhos, né? Para que esse embrião pudesse, né, ser implantado e com isso ela daria, né, poderia dar certo ou não, né? Na verdade, poderia ter êxito, sucesso aí nessa inseminação, porque a gente tem aqui a análise das técnicas de reprodução humana assistida de duas formas, né? Primeiro, a gente tem a inseminação artificial, que é você pegar o esperma e colocar, né, dentro da mulher, né? Vamos dizer assim, que aí vai fecundar naturalmente, mas com essa intervenção, né, humana, não a procriação natural. E aí é a inseminação artificial e a fertilização in vitro, que é você pegar o embrião, pegar o esperma fora do útero materno, né, e formar o embrião e depois implantar esse embrião. E o que aconteceu nessa hipótese? Eles armazenaram o embrião, né? E aí, com o falecimento do cônjuge, ficou a questão se ela poderia ou não implantar esse embrião. E o ponto central aqui era o quê? Era justamente saber se ele tinha deixado manifestado de forma expressa e clara a vontade dele dessa procriação pós-mortem. Ou seja, ele queria ou não, né, que aquele embrião fosse implantado, porque ele podia ser um planejamento dele para quando ele estivesse vivo e não para depois da morte, né? E aí, o que gerou aqui de ponto central? O que tinha em termos de documentação? Ela é Era o justamente aquilo que eu documento do falei, hospital, né? o formulário da clínica, que é o consentimento livre esclarecido, que tinha lá um marco que ficaria sob custódia dela, né, com o sobrevivente, o embrião. E aí que tá. O que é ficar sob custódia, né? Será que ali já está claro que ela que teria o poder decisório do que fazer com esse embrião? E aí a gente volta para você ver. Você até colocou logo no início da live que a gente estava falando de um patrimônio super substancial, de pessoas aqui, desculpa lá, esclarecidas, né? Fizeram vários planejamentos, tinha testamento, tinha codicilo, e esse ponto eles não se preocuparam. Por quê? Porque isso ainda é uma temática que não é objeto de cuidado. E entra justamente na disposição de questões existenciais, mas que tem repercussão patrimonial. Tanto tem repercussão patrimonial que os filhos do falecido quiseram evitar essa que inseminação. fosse inseminado, exato. Claro, por quê? Porque uma vez inseminado, teria um filho que ia dividir com eles o patrimônio. Ou não, e aí é outra questão que a gente poderia discutir, né? Mas, em tese, ele seria herdeiro também, né? Na verdade, ele é herdeiro, né? Ele é. Ele é herdeiro, não é nem em tese, ele é questão herdeiro. é se os embriões iam vingar ou não. E a questão é que eles questionaram Sim. se ela teria o direito de inseminar ou não. Engraçado. Mas aí tá, partindo do pressuposto que inseminou e que nasceu com vida e tudo, tem lá a filiação, tem o parentesco, o irmão, não tem dúvida, né? Não, e o planejamento podia ser de 2, como eram os 2 filhos, podia ser de 3, 4, 5, né? E mudar totalmente. Sim.
Impacta em tudo, todo o planejamento. Então, assim, faltou um olhar para esse aspecto, né? Total. É a mesma coisa quando a pessoa vai se divorciar. Eu já tive caso no escritório que eu fiz divórcio de pessoa que tinha um embrião congelado. E você tem que falar para o seu advogado se tem um embrião congelado, porque essa questão do embrião precisa ser resolvida, né? Vai descartar? Vai doar? Vai permitir a implantação? Porque se implantar, quais são as consequências disso? A clínica de reprodução tem que ser notificada para, às vezes, evitar que seja feita a implantação? Então, tanto que no polo passivo dessa demanda, a clínica, né, o hospital figurou, né? E depois discutiu se era parte legítima ou não. Por quê? Porque se nada tivesse sido feito, eu tenho quase certeza que ela conseguiria implantar. Eu não acho que a clínica iria evitar que ela implantasse, Não, né? Porque não. tinha ali aquela previsão sobre custódia e a interpretação seria de que poderia ser implantado, né? E aí, é claro, eu não sei o posicionamento, né, da clínica em si, no olhei os bastidores, mas no primeiro momento ela implantaria aquele embrião, né? E a ação deles é que gerou. E aí, qual foi o ponto? A gente teve uma sentença contrária à implantação. A gente teve uma decisão do Tribunal de São Paulo favorável à implantação. E o interessante é que isso abarca também a própria interpretação da natureza, né? Porque a gente estava falando de um embrião. Quem está discutindo isso? Na vara civil ou vara de família? Eu acho esse um ponto muito interessante, que foi objeto de discussão no Tribunal de Justiça de pela Câmara de São Paulo. Justamente porque aqui a gente ainda não tem filho, né? A gente não tem nascituro, a gente tem um embrião. E aí a gente tem um outro problema jurídico a pensar. Qual é a natureza jurídica do embrião? Jurídica do embrião. Né? E aí, isso influencia até na possibilidade de descarte. Eu posso descartar como descarto uma coisa, né? Qual o potencial de vida que tem ali? Como é que vai ser o tratamento? E a gente também não tem lei regulando isso, né? Então, é um outro vácuo normativo aqui, um outro vácuo legislativo que demanda uma interpretação sistemática do sistema, né? Estou sendo até redundante, sistemática do sistema, mas Não, uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, mesmo. né? E aí a gente sempre vai partir de uma interpretação à luz da legalidade constitucional, ou seja, o que a Constituição dispõe, os princípios constitucionais, para poder, num caso concreto, trazer aqui a solução. E aí a decisão do Tribunal de São Paulo foi favorável à implantação. E aí chega no STJ, numa decisão não unânime, nós tivemos 2 votos vencidos, que acabou concluindo pela impossibilidade de implantação, justamente porque a vontade não estava ali expressa de forma clara de que ele tinha o interesse da reprodução pós-morte. Eles foram mais, vamos supor, um pouco mais patrimoniais do que existencial, assim, eu acho. Agora, sim, é engraçado que importante assim, concordando ou não com a decisão, né? Quer dizer, eu tenho a minha opinião sobre ela, é o que ficou agora de norteador. Então, é importante a necessidade bem expressa, bem clara, se você fez, o que é que você quer. Até porque você tocou num ponto muito claro. Eu, por exemplo, dentro dessa análise, eu achava por ter sido uma coleta de embriões recente, eu acho que estava naquele planejamento daquela família, né? Era bem recente na época. Lembrando que a morte dele foi prematura, foi uma morte inesperada, não foi alguém que ficou doente e dali foi sendo acamado, não. Foi intempestiva o falecimento, isso eu acho que é importante, às vezes até de não estar. Olha como isso trouxe toda uma repercussão e uma atenção para a gente. E só chegou aí por conta do patrimônio, tá? Porque a gente está falando de um patrimônio que era significativo, como eu te falei, passou pareceres dos maiores juristas assim nesse sentido sucessório lá em São Paulo e assim por diante. Mas você tocou numa hipótese. Por mais que fosse o planejamento da pessoa, será que era para ele em vida? Será que ele ia querer que fosse implantado no pós-mortem? Uma coisa é ele ter o planejamento para a vida, né? Então, assim, vou te falar que era um ponto assim que eu... Será que ele ia querer que nascesse um filho sem ter um pai? Né? E depois, talvez até pelos outros filhos, não. Se eu não tive em vida, eu não vou querer o pós-mortem, né?
Então, Sim. se for também por aí, eu acho que talvez a solução foi de uma forma um pouco mais segura, porque por mais que fosse um projeto familiar, né, do falecido com a esposa, eu acho Uhum. que era talvez aquilo muito mais certo em vida, né? Porque como a morte foi prematura, acho que não era uma coisa, né? E a gente nunca pensa que pode tão cedo, às vezes, falecer. Você está era um casamento de pouco tempo, né? Ali num outro impulso. Então, eu acho que é importante destacar essa posição, a necessidade de se deixar bem expresso à vontade. Paula, queria super te agradecer. Ficaria mais uma hora aqui conversando contigo. É que senão eu tenho medo de Também. o Instagram derrubar a gente aqui na nossa Ó, live. Super obrigada. Eu vou fazer amanhã um Reels falando para as pessoas virem ver, querendo saber um pouco mais. Vi várias colegas passando aqui. Nossa querida Ana Carolina Brochado Teixeira, é, né? E outros amigos aí também passando, alunos lá do curso de Planejamento Patrimonial Sucessório. E queria te agradecer mais uma vez, mas antes de você ir embora, eu queria que você falasse o nome das suas obras, que para quem gosta da temática, é super importante. Paula é uma doutrinadora, vocês viram o conhecimento, o domínio dela sobre o assunto. Eu tive a alegria de ver a defesa de tese da Paula numa é. segurança acadêmica incrível, ao mesmo tempo de experiência. Então, fala aí, por favor, Paula, o nome dos seus livros, para quem gosta da temática, se aprofundar na melhor fonte possível. Bem, já que a gente está chegando ao fim, né, antes de falar aí das minhas obras, eu queria agradecer, né, essa experiência incrível, Dani, dessa troca nossa aqui, desse diálogo, né, de cada fala despertar a gente um novo raciocínio aqui, ao tratar do testamento genético, a demonstração aqui de como ainda é necessário uma maior orientação, né, para que a nossa vontade seja efetivada, né? Instrumentos jurídicos nós temos, nós só precisamos de orientação para um planejamento sucessório adequado, né, para que a gente possa efetivar aí todo o nosso planejamento, nosso planejamento familiar, né, nossa realização dentro de uma forma de disposição do nosso corpo, de uma parentalidade responsável, enfim, várias questões aqui que a gente acaba abordando, né, que passa desde o direito da personalidade até os negócios jurídicos, até filiação, até sucessão, que esse tema abarca, né? E a decisão do STJ, ela simplesmente traz à baila algo que, na verdade, a gente já tem discutido, né, na doutrina, no olhar mais atento, até mesmo diante do que a gente tem de normativa posta hoje sobre reprodução humana assistida, que é a resolução do Conselho Federal de Medicina, que vai tratar de alguns instrumentos, né, do consentimento, enfim, dessa forma aí, tipo um formulário, né, do provimento do CJE, do CNJ, né, que vai tratar também sobre a forma como tem que ser feita os assentos de nascimento de filho de reprodução assistida. Então, e o Código Civil que vai tratar de reprodução lá na parte de filiação, tão somente, né? Então, a gente tem aí pouca normativa que demanda uma maior interpretação, né, um esforço hermenêutico por parte dos aplicadores do direito, que é o que a gente tenta fazer aqui e expressar nas nossas obras, nos nossos artigos, nos livros, é tentar concatenar essas ideias e demonstrar a importância de um estudo mais aprofundado, né, com maior rigor dogmático aqui, para ter instrumentos até para as decisões que hoje vão trabalhar com esses casos complexos envolvendo aí a efetividade dos direitos dentro de até de uma análise do testamento genético mesmo, para entender essa finalidade procriativa póstuma, que é o que a gente tratou hoje com a reprodução pós-mortem, né? Então, essa reconstrução da vontade da pessoa fica muito mais difícil se ela não for previamente exposta, né? Para que o judiciário assim o faça. Então, evitar com isso até a judicialização.
E o que que eu tenho de obras assim sobre esse tema, né? E a Dani faz parte aí da minha trajetória acadêmica, né? Desse esforço que a gente tem de conciliar a advocacia, que nos traz assim uma imensa vivência no que diz respeito aos casos práticos que a gente lida do dia a dia, necessidades que a gente tem de estar sempre aprimorando os instrumentos jurídicos para dar maior segurança para os nossos clientes, sejam para as clínicas de reprodução, porque eu advogo para a clínica, seja para o hospital, seja para os médicos e até para as próprias pessoas, os próprios pacientes, né, que vão sofrer os reflexos de tudo isso. Então, a gente acaba que através da advocacia tem essa experiência, mas a vida acadêmica nos mostra a importância de você unir a prática com a doutrina, né? E aí a gente tenta aqui, não vou me dizer que eu sou uma doutrinadora, mas a gente tenta aí trazer e positivar, assim, vamos dizer assim, registrar algumas reflexões que a gente tem sobre temas ainda novos, né? Se a gente for pensar, o primeiro bebê de proveta foi de 1978. Ainda é uma técnica nova. Ainda temos aí também muitas mudanças que se propiciam. Você vê, Então, hoje meus você se filhos assustou de são... achar que um embrião pode ficar 27 anos congelado. Hã? Eu casei em 83, meus filhos são de 87 e 89. Eu falo, Nakamura tinha sido o primeiro neném de proveta e Pioneiro. tal. Sim. E aí você vê, se a gente for pensar, o que que a medicina, o que que os avanços biotecnológicos hoje podem propiciar e que o direito não vai acompanhar, né? E por isso a sua preocupação, será que a legislação vai endurecer, né? Vai prender, né? Mais do que acompanhar essas evoluções todas. Então, assim, a gente tenta, através de alguns artigos, eu tenho algumas obras que eu escrevo, né? Sobre reprodução. Já falei um pouquinho sobre doação compartilhada de óvulos, né? Escrevi, né, na sua obra com o Vitor esse tema do testamento genético, né? E foi um prazer para mim participar, você participar de um ponto importantíssimo na minha vida, né? No momento pessoal que eu passei e ao mesmo tempo profissional e acadêmico, que foi a defesa da minha tese, que também foi um tema desafiador, porque eu falei sobre pesquisa clínica, né? Acho que até que meu livro está aqui. Aqui, sim, aqui, eu não posso esquecer, né? Vou fazer uma propaganda aqui. Lógico, não é planejamento sucessório, mas é responsabilidade aqui em ensaio clínico, que é um tema que hoje também com a Covid-19 se tornou mais evidente, né? O que são as pesquisas clínicas, a importância da pesquisa clínica dentro do avanço do conhecimento, dos cuidados de saúde, né? E até uma questão de saúde pública, isso ficou muito evidente. E até mesmo quando a gente fala de genético, né? De material genético, isso dentro da pesquisa também é muito útil, né? E isso também poderia ser objeto até de colocação num testamento, né? Porque material genético envolve patente, envolve várias coisas que pode trazer aqui uma importância para que a gente tenha instrumentos para concretizar o que a gente de fato pretende fazer, né? Com esse nosso corpo aí, que hoje é tão disseminado, né? E aí você começou a sua fala falando sobre LGPD, a gente fala sobre inteligência artificial, ou seja, a gente tem uma gama aqui de coisas, né? Então, eu tenho essas obras e tem alguns artigos esparsos que vão falar sobre reprodução e falando até, já comentando essa nova resolução, nova, não tão nova, mas de 2021 do CFM, até num aspecto crítico dela. E aí a gente vai tentando registrar aqui de alguma forma uns pensamentos. E fiquei muito, muito feliz e já agradecendo aqui a você essa oportunidade, porque, gente, ela é muito chique, é muito famosa, vai já para o 4º tomo, né? Já vai para o 4º tomo, já virou referência nacional e eu tive a oportunidade, né, com muita alegria e Nada, satisfação. gente, ela me esnobou. Não, esnobou não, que ela estava na tese. Mas era o primeiro. Vamos lá, Paula, para o segundo. Não, vai para o terceiro. Aí saiu. Enfim, né? A Thamis está me devendo ainda. Pois vamos bom, puxar a Thamis para tentar entrar na próxima. Então, obrigada, super tá? obrigada, tá? Depois eu te mando aí também o link. Muito obrigada. Depois eu quero assistir aqui. Obrigada. Tá? Sucesso aí na sua obra. Beijo. Beijo, tchau.